O ministro Alexandre de Moraes esteve no Rio de Janeiro no início da semana, o Cláudio Castro estava mansinho, alegou ali inclusive que a polícia fez uso necessário da força para poder colocar em prática ali a sua ação e continua vendendo a ideia de que a operação foi um sucesso, mas hoje a gente já sabe que não só não foi um sucesso, como inclusive morreram várias pessoas que não tinham até então, as informações trazem, não tinham nenhum entreveiro legal, né, ilegal com a justiça, ou seja, não tinha nenhum problema com a lei, em tese, né, não tinha nenhum problema para ser morto ou preso, né, ou algo do tipo. Não se sabe também se todas estavam em confronto ainda, a gente também está vendo aí as perícias trazendo essas informações. E para poder entender tudo o que está acontecendo, o ministro Alexandre de Moraes decidiu pedir à Polícia Federal para que se abra um inquérito para poder se investigar as facções criminosas, o crime organizado e o próprio Estado do Rio de Janeiro como instituição. Por quê, Carlito? Porque o ministro Alexandre de Moraes apontou um dado importante aqui que pouca gente está falando, que ele se mostrou preocupado quando chegou no Rio de Janeiro, porque ele disse que percebeu que os legistas não são desvinculados ali da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao contrário, os legistas ligados ao IML, eles estão ali dependendo do aval das pessoas ligadas à Polícia Civil e que isso supostamente comprometeria o trabalho do IML e desses peritos, porque eles não teriam supostamente independência. E aí a revista Fórum traz esse material aqui, ó. Moraes manda a PF investigar crime organizado no Rio de Janeiro e conexão com o poder público. Inquérito foi instaurado por determinação do STF e federais devem abrir agora a, entre aspas, caixa preta das relações das facções com agentes do Estado. Veja o que se sabe. A gente precisa lembrar aqui que, de acordo com aquela postagem que a gente já trouxe aqui no canal também, feita pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que ele teria recebido uma ligação de um agente penitenciário que teria ouvido da boca do próprio Tiago Raimundo, vulgo TH Joias, a informação de que o TH, se não deixar a cadeia até novembro, como foi combinado, em tese com aliados dele no meio da política, ele iria abrir a boca e iria entregar todo mundo. E quem seria esse entregar todo mundo e esse abrir a boca, Carlito? Segundo essa fonte passou pro ex-governador Garotinho, o TH Joias tinha dito que se ele abrir a boca para falar dos policiais e dos agentes públicos que ajudavam a proteger ele, dava mais do que vários batalhões pequenos no Rio de Janeiro. Então, com essa atuação da Polícia Federal, mais a CPI das organizações criminosas, que inclusive está sendo presidida pelo delegado, o senador Fabiano Contarato, tendo como vice-presidente o Hamilton Mourão e como relator o senador Alessandro Vieira, a gente vai conseguir chegar nesse cenário. Porque essa investigação que o ministro Alexandre de Moraes pediu ali para a Polícia Federal fazer, vai abordar duas frentes em específico. Essa investigação vai ser para apurar duas frentes distintas, né? A primeira, a atuação das facções criminosas e as milícias no Estado. A primeira e a segunda. E também a medida foi revelada, né, durante um ato que aconteceu, uma audiência pública que aconteceu na última quarta-feira no Rio de Janeiro, para falar sobre a segurança pública do Estado. E o ministro Alexandre de Moraes enfatizou aquilo que todos nós já sabemos, e que até o próprio secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro hoje também já admite. O secretário o secretário Victor Santos, Felipe Cura é o secretário de da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro chama-se Victor Santos, que é ex-delegado da Polícia Federal. E ele também concorda com o que o ministro Alexandre de Moraes traz aí, com o que a Polícia Federal traz, com o que o doutor Andrei Rodrigues traz, com o que o ministro Fernando Haddad traz, talvez porque ele seja da Polícia Federal. A gente vai fazer a gente vai trazer aqui esse material falando sobre ele, porque o próprio delegado assumiu que não foi o objetivo da operação prender os líderes do Comando Vermelho. Você entendeu certo. O próprio delegado admitiu que não era o objetivo da operação prender os líderes do Comando Vermelho. A medida foi revelada durante a audiência pública dedicada à segurança pública fluminense. Realizada nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, Moraes enfatizou que o cerco às finanças das quadrilhas representa o caminho mais eficaz para enfraquecer sua capacidade operacional e permitir reconquista de território. Ele também cobrou aquilo que nós estamos cobrando há muito tempo, que é o quê? Um plano do governo do Estado do Rio de Janeiro para como o governo vai reocupar essas áreas, né, como Estado, e tirar o crime organizado de lá. Mas antes disso, a polícia vai atuar em tese em dois eixos, nessa investigação que vai ser conduzida pela PF. A PF vai se concentrar
em esquemas de lavagem de dinheiro, identificação de redes que ocultam recursos oriundos do tráfico e de extorsões praticadas por facções e milícias, infiltração no poder público, apuração de possíveis vínculos entre organizações criminosas e agentes estatais, incluindo eventuais conluios que garantem impunidade ou favorecimento. E aqui estão as palavras do ministro Alexandre de Moraes. Vamos atingir a estrutura financeira das facções, que é essencialmente para reduzir a violência e retomar as áreas dominadas. E aí ele pediu para que fosse apresentado também pelo Cláudio Castro aquilo que a gente está cobrando. Certo, vocês invadiram a comunidade, né, prenderam pessoas, apontaram ali que todo mundo era bandido. Digamos que realmente fossem todos bandidos. E no dia seguinte? O que é que vocês vão fazer lá na comunidade? Já tem um plano? E aí ele cobra também, ó. Para a recuperação efetiva das áreas, o ministro cobrou do Poder Público Estadual planos concretos que combinem repressão financeira, inteligência operacional e presença contínua do Estado. O Estado deve entrar, palavras do ministro Alexandre de Moraes, o Estado deve entrar para ficar. Não há segurança pública duradoura sem ocupar e devolver esses espaços à população, argumentou. Aqui eles quebram a cara com o ministro Alexandre de Moraes, por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Então tem coisas que o secretário Felipe Cury vai falar, tem coisas que o secretário Victor Santos vai falar, que o ministro Alexandre de Moraes vai falar. Eu conheço, porque eu também fui secretário de Segurança Pública. Eu sei como é que funciona isso. A gente lá em São Paulo fazia dessa forma. A gente lá em São Paulo fazia daquela forma. E não tem muito tempo não, tá? O ministro foi secretário de Segurança até 2017. Tem menos de 10 anos que ele deixou o cargo, né? Com a morte do ministro, como era o nome dele, meu Deus? O ministro que o avião caiu? O ministro... Como é o nome dele que foi vítima de acidente aéreo? Zavascki, não é isso? Teori Zavascki, isso mesmo. O ministro Teori Zavascki. Então foi quando ele se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? E tem um outro ponto também que o ministro Alexandre de Moraes, lá em 2023, já tinha falado sobre os problemas que poderiam existir entre o crime organizado e o Estado do Rio de Janeiro. Aqui, ó. Moraes, isso aqui em 2017, tá? Ou 2023, perdão. Moraes já tinha apontado ali a estranha relação do crime organizado com as instituições do Estado do Rio de Janeiro. Tá ali, ó. Moraes já apontou corrupção institucionalizada lá no Rio de Janeiro. Em 2023, Alexandre de Moraes afirmou que havia, entre aspas, uma corrupção institucionalizada no Rio de Janeiro, com a influência do crime organizado na política e no judiciário. Na época, o ministro declarou que para reverter essa situação, era preciso adotar a mesma estratégia utilizada para combater a corrupção em empresas estatais. Montar um compliance, Xandão, dos órgãos públicos? Ninguém aqui acha que é possível o tráfico de drogas. Vamos pegar o estado do Rio de Janeiro. Milícias, o crime organizado crescer tanto se não houver uma corrupção institucionalizada, se não houver o avanço do crime organizado nessa corrupção. O ministro do Supremo Tribunal Federal ressaltou que outros estados, como São Paulo, também têm um crime organizado forte, mas que a situação é diferente da encontrada no Rio de Janeiro. Entre aspas, São Paulo tem uma criminalidade organizada forte, o PCC, mas qual a grande diferença na relação? Seja em São Paulo, seja de outros estados em relação à criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro. É que a criminalidade organizada está infiltrada institucionalmente em vários órgãos. Isso é a verdadeira corrupção, disse acrescentando depois. Como é possível tantos fuzis chegarem ao alto de um morro no Rio de Janeiro se não houver corrupção? É algo absolutamente impossível e ele está 100% certo. Em todas as falas, na questão da corrupção para os fuzis chegarem no morro e na institucionalização de pessoas ligadas ao crime organizado. Olha o TH Joias. Olha quem era o conselheiro do Tribunal de Contas, indicado ao tempo atrás do Rio de Janeiro. O senhor Domingos Brazão, que teria sido um dos mandantes no crime da Marielle e que teria supostamente ligação com a milícia do Rio. Então é assim mesmo. Ele está certo. Há uma infiltração por parte de membros das facções criminosas e do crime organizado, porque não é meramente facção criminosa, né? ADA, TCP, TC, CV. Também tem as milícias.
também tem as milícias. E tem sim, infelizmente, para a população do Rio de Janeiro, uma institucionalização da corrupção e do crime no Rio de Janeiro, que facilita, inclusive, a proliferação, quase que não sai aqui, dessas pessoas e desses grupos em áreas específicas do Rio de Janeiro. Ou seja, uma parte da institucionalização lucra com a desgraça da população fluminense, /carioca, e com a desgraça da população que vive em região de periferia no Rio de Janeiro. Essa é a grande realidade que, infelizmente, muita gente quer esconder de vocês.